o nosso episódio de hoje, Me Separei Agora, tá especial demais. A gente tem aqui um convidado, homem, graças a Deus, para trazer a visão masculina e para dividir com a gente tudo que ele passou, né? Na separação, sendo um pouco de pai e mãe e sentindo um pouco das dores que a gente também sente. Jari Camargo, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. E para comemorar Feliz Dia dos Pais, né? Mês dos Pais. Já parabenizando pelo pai que você é. A gente está muito feliz de você estar aqui. Muito mesmo. Super prazer estar aqui com vocês, que demais. Bom. Thalita, e aí? Você tá gostando de estar aqui? Primeiro, tô estreando como oficial aqui, né? Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tenho certeza que você vai trazer muito esclarecimento e muitas coisas interessantes para as mães e para os pais. Então, seja muito bem-vinda e Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Legal compartilhar a história com pessoas tão bacanas assim. Que legal, que bom. Agora, conta pra gente, né? Como é que a Lu falou? Você foi mãe, pai? Então, conta assim, dá um panorama geral. Por que você foi mãe e pai? Como é que foi essa tua jornada de mãe e pai? Você se considera mãe e pai dos seus filhos? Como é que foi essa história? Acho que mãe é muito pretensioso da minha parte dizer que eu ocuparia esse espaço que é tão nobre, tão diferente, né? Aliás, eu nunca tive essa pretensão de ocupar esse espaço de mãe com os meus filhos, né? A gente se separou, a mãe foi para Jericoacoara, ela trabalhava com turismo, os meus filhos foram para lá, ficaram 1 ano morando com ela. Eles eram pequenininhos? Pequenos, tinham 2 anos e meio e 5, 6. Ah, bem pequenininhos. Aí eles ficaram 1 ano lá e eu trouxe para morar comigo, né? Porque tinha uma estrutura melhor aqui em São Paulo. O Jeri, apesar de ter uma super qualidade de vida, do ponto de vista de educação, enfim, essas coisas, era muito limitado. Sim. E aí eles vieram morar comigo. Aí começou a nossa jornada de uma casa de meninos, né? Predominantemente de meninos e com muitas limitações, né? O homem não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é natural, né? Total. Então, esse foi um primeiro desafio grande para você? Total. Então eu tive que estabelecer regras com eles muito claras daquilo que eu conseguia e que não conseguia. Acho que o ponto importante é sempre ser transparente com eles, de todas as limitações que eu tinha, né? Então, esse é um ponto legal, né? Eu nunca quis ocupar o espaço da mãe, né? Então, eles sempre souberam isso e nunca, né, me cobraram esse tipo de situação. Então, sempre foi muito claro e transparente a minha relação com eles, né? De limitação, né? Isso o pai consegue, isso o pai não consegue. Então, se você me ligar durante o dia para me pedir alguma coisa, posso ir na casa de um amigo, eu não vou conseguir te responder, porque eu não consigo raciocinar 2 coisas. Ou eu trabalho ou eu respondo isso. Então... Não, e também com filho não tem muita programação, porque às vezes pode ter uma febre no final do dia, não existe isso também? Existe, por várias vezes. Isso é importante que você falou, né? Eu nunca tive a pretensão de ser a mãe, mas quando a gente fala foi mãe e pai, é no sentido de que a sua presença lá era o pai, mas também representava a mãe. Mas você tem toda a razão, é impossível o homem ter a capacidade que a gente tem de... a gente consegue, né? Responde aqui, faz ali, mas vocês não, e vice-versa. A gente não tem capacidades que vocês têm. Como é que você administrava isso, né? Porque tem, sim, ligação no meio do dia. Mãe, cadê o arroz? Mãe, cadê o açúcar? Mas deixa eu só voltar um pouquinho para entender como que vocês chegaram, como que foi esse entendimento com a mãe. Apesar de você ter dito que foi pela estrutura, que você teria melhor aqui e tudo mais, como que foi esse entendimento com a mãe e aceitação com a mãe dela realmente abrir mão da guarda das crianças para eles viverem aqui com você? Ela escolheu, né, uma vida muito diferente, uma vida muito mais alternativa, né, com outras pretensões do que o mundo que a gente vive aqui em São Paulo. Então, no momento que ela estava mudando, ela morava em Jeri, estava mudando para Fernando de Noronha, fazer alguma coisa nesse sentido, eu convenci ela, falei, deixa eles estudarem aqui comigo, ficar um tempo até você se adaptar, e isso aí passou 18 e para anos. ela entendeu anos. Isso super bem. Ela falou, não, ok, eu prefiro tocar a minha vida aqui nessa estratégia de vida que eu criei para mim e talvez não consiga administrar as 2 coisas. E para ela, então, ela teve uma aceitação, ok, vocês sempre tiveram uma relação legal, tipo pai e mãe? Sim, sim. Né? De diálogo, enquanto de pais separados, vocês sempre tiveram uma relação bacana de diálogo, de conversar,
Sim, e sim. tudo mais? Aliás, em todos os meus relacionamentos, eu sempre tive esse diálogo, né, de Ótimo. amizade, né? Eu me separei terceira vez de mão dada, né? Abraçado pela ex-mulher. Falando eu te amo. Quase. Quase. Isso é maravilhoso. Se você pudesse falar de um desafio com as crianças pequenas, né? Até ali, adolescência é difícil também, é muito complicado. Sem dúvida. Qual foi, assim, nesse desafio, qual foi o maior desafio que você teve sem a tua companheira, a mãe das crianças? Qual que foi, assim, você tinha uma comunicação com ela, mas não, é diferente, porque não está lá, Sim. vivendo no dia a dia. Qual foi um grande desafio para você, pai? Tem diversos desafios, né? Milhões de desafios, desde fazer comida, desde, enfim, coordenar uma casa. O primeiro foi aquele que eu perguntei, que é bobinho, mas que faz parte do dia a dia, né? Voltando, que é a história de você conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E com o filho a gente tem que conseguir. E aí, como é que você fazia? A gente se deparava Senha. com situações de um aniversário de uma menina e eu levar um soldado de presente. Chega na festa, é uma menina. Mas Não agora sabia. o mundo não é burro. Então agora seria adequado. Eu acho que o desafio é muito comum, né? Quer dizer, muito comum não, é comum para ambos, né? Para mulher como para homem, né? Que o dia a dia, sozinho você não tem o contraponto, você tem que tomar decisões sozinho, você não pode compartilhar nada com, você não tem com quem compartilhar. Isso é muito difícil, mas acho que o maior desafio de todo, desafio financeiro, tem de tempo, tem de tudo, mas o maior deles é uma coisa que eu nunca consegui resolver, que é estar no Dia das Mães com a mãe deles lá. Esse foi um desafio que eu não consegui entregar. Doía pra isso eles. para você e Muito. para as crianças? Como é que você fazia para Muito. minimizar isso? Não tem como minimizar, né, Lu? É a Sua realidade deles. Sua mãe entrou nessa situação Não, para ajudar eu um estava pouco? lá no Dia das Mães. Sim, Mas não tem como minimizar, é a realidade deles. sim. O que eu sempre deixei claro para eles é que essa é a realidade deles. A mãe ama muito vocês, né? A mãe fez outras escolhas da vida, isso não está relacionado a amor, está relacionado a escolhas, ainda que doem vocês, em algum momento ela não está, num aniversário, num Natal. Essa é uma realidade, e eu não tenho como enganá-los, né? Contar uma historinha bonitinha para eles. Isso aqui é... Não, essa é a realidade. O que diga-se de passagem, eu acho que o maior sucesso, né, quando você se divorcia, seja a guarda da mãe ou a guarda do pai, que é o seu caso, eu acho que o maior sucesso é a sinceridade. Sim. Né? E dentro daquilo, você, com essa sinceridade, você vai desenvolver o melhor caminho que vocês vão percorrer juntos. Sem dúvida. Agora, o que o Jair falou é muito legal, né? Da gente parar para discutir um pouquinho aqui. Não é falta de amor, são escolhas, né? E isso é legal da gente pensar. E as escolhas, elas trazem consequências, né? Eu tenho certeza que não foi falta de amor. Agora, como é que os filhos interpretam, né? E como eles vão digerir isso, e como eles vão crescer com isso, aí que está também uma outra questão, né? Bem-vindo à vida, né? Ela é assim, ela frustra, ela Não não são é só só flores, isso, né? É isso. É Então, isso, a gente se você não mostrar é para os sobre filhos isso. que a vida é assim, que a gente vai se dói, frustrar. é isso. Porque aí ele começa a entender também que as atitudes dele geram alguma coisa na outra pessoa. Então, eu acho que é uma reflexão. É um aprendizado, né? Deles. Agora, se a gente vai mascarar esse tipo de coisa, essa situação, a gente só contribui para que eles façam a mesma réplica isso eu de acho alguma que forma. eu acho que se você vive acaba criando, né, fantasias, você não mostra um mundo real para aquelas crianças, né? E a frustração lá na frente, ela é muito maior, né? Quando Sem fala dúvida. assim, poxa O vida, por tombo que é meu muito pai não melhor. me contou que era assim, né? E a gente fala assim, nós somos mães separadas, você é um pai separado, os 4 com a guarda aqui das crianças. E que eu acho que o sucesso de tudo isso foi você realmente trazer para a vida e falar, a sua realidade é essa. Você não é igual a todo mundo. Né? A sua realidade é essa. Mas não te falta amor, não te falta atenção, não te falta cuidado. De ambos os lados, mesmo que tenha tido uma escolha atípica, vamos dizer assim. Atípica, né? Atípica, porque normalmente quem sai é o pai, né? E nesse caso teve uma escolha atípica da mãe e você acabou entrando nesse papel de pai e mãe, que embora você não tenha a pretensão, que eu acho que realmente você não vai conseguir, porque gerar a maternidade, ela começa a partir do dia que você fica grávida, né? Sem dúvida. Que você vai gerar, e essa daí é uma coisa que é uma condição que nenhum homem vai ter, mas você teve todo o outro resto,
né? Sem dúvida. Que é muito interessante. Então, é uma coisa bem atípica nos dias atuais, né? Depois eu quero lá para frente perguntar mais sobre coisas atípicas. Eu quero... De situações Mas um pouco mais ponto burocráticas. que você falou, e por tal. exemplo, na escola, era muito gritante isso, né? Então você via um monte de crianças, né, com os pais ausentes, mas nunca a mãe, né? E isso, Então, isso no dia que não dos é pais, de hoje, né? era normal você encontrar um pai que não estava lá, seja na festa junina, no inglês, em qualquer situação. Mãe era mais Aí difícil. Isso já os colocava numa situação totalmente diferente. Bem então não difícil de tinha como administrar você isso. querer Isso não 20 tratar anos atrás, com verdade, não é que a gente está falando né? de hoje. Não, 20 anos. Porque hoje até que você encontra, né, situações atípicas. 20 anos atrás era Mas 20 diferente. anos atrás eu não encontrava. Não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para depois a gente voltar de novo para os cílios, mas que é a seguinte. Foi a primeira separação e a gente discutiu em todos os me separei e agora, a dor da primeira separação, porque a primeira dói mais, a gente não, né, não tem essa experiência. Eu penso que você não conseguiu sentir tanto essa dor porque você estava totalmente atribulado, né? Como é que você lidou com esses sentimentos? De ser a primeira separação, Da dor dessa da separação. dor, porque não tinha tempo para você pensar na dor da separação, uma vez que você estava com as crianças lá, entendeu? Para administrar isso, acho que deve ter sido bem confuso. É que eu casei muito cedo, né? Eu tinha 18 para 19, né? Quando eu fui morar junto, né? A gente embolou a história, né? Então, a separação... Primeiro, né? Você não se separa no dia, né? Você passa tempo se separando casado. Você fica anos, Sim. né? Em alguns casos, uma Você vida se vai- separando e nunca termina essa separação. É verdade. E aí tem um dia específico que tem esse rompimento. Esse rompimento é duro, né? Porque você precisa reaprender uma porção de coisas, objetivo, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu gosto, o que eu posso. É um bordo totalmente diferente. Completamente. Mas isso atropelou porque tinha as crianças, né? Não tinha muito tempo de fazer essa análise. Sem dúvida nenhuma, ainda que você tenha muita convicção, né, da separação, e eu tinha essa convicção, é difícil, porque também, ao mesmo tempo que eu tinha a convicção que eu queria viver, eu casei muito cedo, eu sempre quis ter filho, sempre que construí. Então, ali pesou, né? Será que eu sou incapaz de constituir uma família? Esse foi o maior peso que eu acho que eu senti, né, de tudo. Na Tinha primeira, um outro lado que era na uma primeira. liberdade. Falei, agora eu vou ganhar o mundo, né? Porque no tempo que estava todo mundo indo para a faculdade, eu estava trabalhando, sustentando família, né? Mas essa questão de me sentir frustrado por não ter conseguido dar continuidade à família, acho que foi um ponto, para mim, né? De maior sofrimento, de maior reflexão, né? De que, olha, você é o responsável por isso. Depois eu aprendi que não, tenho só 50% dessa parada. É isso Os outros aí. 50% não é É meu. isso aí, é isso 50% aí. é meu. Leva só os 50 Só os seu. que já Os é outros bastante. 50 Mas você distribui mesmo que pra a quem gente é. saiba que 50% é nossa culpa e 50% do outro, a gente tem, né, aquela coisinha de falar, putz, eu não fui capaz ou não. Sem dúvida, né? Fica, né? É difícil, né? Você realmente ir para esse lugar aí, né? De tanto De equilíbrio idealização emocional. Eu acho que total. ele vai dar continuidade aqui, que a história dele não acaba no primeiro, É, que tem o segundo é. e o terceiro, em modelos diferentes. Mas eu acho que isso daí é inevitável no primeiro, que você realmente se sinta assim. E você vai, você vai maturando isso, né, ao longo das suas próximas experiências, né? E para você entender aquilo que você viveu, né? E que aquilo que você sofreu, que você tinha que sofrer naquela época, na verdade, nem era... É um sofrimento, é uma culpa, mas que você não é detentor dela 100%, né? Você precisa de uma equipe para você constituir tudo isso. Tem que ser uma equipe, todo mundo tem que rumar para a mesma direção. Sem dúvida. Se as pessoas não rumam na mesma direção, né? É difícil. Fica Mas que difícil. é inevitável, óbvio, de você ter essa frustração, né? Tipo, meu Deus, não fui consegui. capaz de fazer uma família, que é tão importante. Eu acho que é um né? sentimento Que é tão- unânime de todos Todo que se mundo separam, tem. Agora me fala principalmente uma no coisa. primeiro. Você como... Porque nós, mulheres, nós somos 3 separadas aqui, né? E também tivemos essa frustração e tudo. Mas eu queria falar um pouquinho, não é da inveja, mas assim, da vontade de viver alguma coisa que você não podia. Porque, por exemplo, nós nos separamos, nós temos filhos. Meio que na sociedade, o papel da mulher, quando se separa, ela fica com o filho.
Então você não vai sentir uma invejinha de quem está curtindo a vida, de quem está da amiga solteira, porque você tem ali a tua responsabilidade. O homem parece na sociedade que ele vem com outro papel. Então quando ele se separa, ele tem uma liberdade diferente da mulher, que normalmente fica com a mulher, os filhos. Você sentiu, assim, como é que você olhava os seus amigos que estavam também separados ou não sei se você teve amigos, em algum momento você teve amigos separados, você falou, nossa, que vontade de estar vivendo ali, podendo recomeçar minha vida, né? Por que eu tenho... não é um fardo, mas... não deixa de ser, porque você está sozinho ali, né? Você não está dividindo. Como é que foi isso para você? Eu vou complementar perguntando como é que você driblou isso, porque em algum momento você deve ter... Ai, dá vontade, tinha que né, ter uma gente? válvula de escape, né? Pra sair com um amigo. Você disse quando eu estava casado. Não, quando você se separou e teus filhos ficaram com você. Isso, era muito jovem, seus filhos estavam lá, você tinha que estar lá pra pôr pra dormir, pra não sei o quê. Como é que era essa dinâmica? E teus amigos estão curtindo, né? E os caras estão indo pro bar, entendeu? Os caras estavam indo lá pra Cunha Gago. Ele vai entender o que eu tô falando. É porque eu fiz o processo inverso, né? Eu casei muito novo, então quando eu me separei, meus amigos estavam começando a casar. Então eu perdi os meus amigos. Então você dava o test drive para eles, vamos aprender como é que cuida das crianças. Você montou um curso. Então eu fiz o processo inverso. Então eu não tinha amigos, não fumava e não bebia. Zero álcool. Zero nada. Absolutamente. Só filhos. Passou esse período? Aí eu trabalhava. Você não fumava, não bebia? E não bebia. Passei algum tempo sem nada. Então eu tinha uma rotina com os meus filhos, que eu tinha uma mulher que dormia em casa e eu só podia sair de terça e quinta. Como não tinha final de semana assim ou não, todos eram comigo, então eu não saía aos finais de semana. Então foi uma coisa muito maluca, porque eu saía às terças ou quintas, eu ia para o cinema, para o teatro, bebia uma água. É muito chato tudo isso, né? Porque beber água e não fumar, não fazer nada é muito chato. Eu bebia água, estava ali e sempre terminava assim. Eu lembro, isso acontecendo várias vezes. Então eu saía de um teatro, de um cinema, aí eu ia andar de carro. Com as crianças dentro do carro. Não, eles dormiam de terça e quinta. Eu só saía de terça e quinta. De terça e quinta era de folga. Porque a mulher não podia dormir em casa, o marido dela não deixava ela dormir nos finais de semana. Então só tinha terça e quinta. Então eu saía, ia pra rua, assim, totalmente livre. Agora é comigo mesmo. Mas nada, não tinha amigo, não bebia, O que eu faço com essa tal liberdade? Aí eu descia Augusta. Né? Aí descia sempre Augusta e olhava. E tinha uma casa chamada Infernos. Era meu sonho entrar lá. Falei, agora eu vou me livrar, eu vou entrar nesse negócio. No Inferno mesmo, vou me soltar. E nunca entrei na vida, né? E aí eu terminava no Joaquins comendo um x-salada e indo pra casa. Essa foi minha rotina durante muito tempo. Sem beber, sem fumar, sem mulher, sem ninguém. Sem nada. E não existia namorar, Tinder, você né? não namorava? Não tinha Tinder. Você não beijava ninguém nessa época, quando seus filhos eram pequenos? Saía, beijava alguém? Nada? Não, nada? eu tive até relacionamentos, mas de terça e quinta. De terça e quinta. Foi tudo muito rápido também. Não, porque ele viveu o que nós, mulheres, vivemos. Mas no início da minha separação, o meu relacionamento também era de quarta. Sim, mas vamos lá. Eu só namoro de quarta. Normalmente a gente, assim... Cara, as mulheres vivem quando elas se separam. Você cria uma rede de apoio. Então, desde que você tenha o pai que pegue, porque eu também tenho amigas, o Jari conhece, que todos os finais de semana eram dela, né? Não, eu tenho uma amiga, por exemplo, eu tenho uma amiga que... todos os finais de semana são dela, todos os dias são dela e é tudo dela. Ah, mas isso é raro, viu? Não, é raro. E aí, o que aconteceu? Ela teve que começar a criar uma forma de ter um apoio. Então, obrigatoriamente, ela tem que ter uma funcionária que fique aos finais de semana para ela poder fazer alguma coisa respirar. Não é que ela larga. Mas isso envolve também questões financeiras, né? Porque barato não é. Sim. Então, tem todo né? Tem gente que consegue e tem gente que não. Isso é verdade. É complicado. Porque difícil. no final de semana dobra. A coisa dobra. O valor dobra. Não é todo mundo, né? A gente, na nossa realidade, a gente acha comum. Mas a maior parte das pessoas não tem isso. Não. Você, na época, você tinha os seus pais, ou os pais, os avós... Da ex-mulher. Da mãe? Não. Teus pais não ajudavam? Meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Minha mãe não morava em São Paulo. Então eu não tinha essa relação. Depois ela veio morar, ela foi ser minha vizinha. No mesmo prédio. Aí te ajudou mais. Aí ela me ajudou. Mas aí logo em seguida eu casei de novo. Eu fiquei acho que um ano e pouco sozinho. Também não foi tão sofrido assim, né, Jari? Foi pouco tempo.
hein? Poxa, foi só aquele Eu me período acabei do... no Joaquins, muito foi muito x-saladas, rendeu. as batatas. Onde você conheceu a tua segunda esposa? No Agora vamos trabalho. pro segundo. No trabalho. Ah, no Porque trabalho. como não tinha nenhum aplicativo e não tinha nada, né? Eu não bebia, e não tinha essa desenvoltura para chegar Pelo no menos bar. ele resolveu e não sei a o quê. terceira Então as coisas aconteciam no trabalho, com colegas. Aí eu conheci a minha segunda esposa no trabalho. Inclusive com você, né? Na mesma época que a Na gente mesma trabalhou época, junto. é. Acho que eu A gente peguei uma começou a parte. namorar e logo em seguida também a gente casou, foi morar junto, acho que ficamos 8 meses. A primeira esposa eu namorei 2 semanas e já fui morar com ela. E a segunda foram 8 Quanto meses. tempo você ficou casado com a primeira? 6 anos. 6 anos. 6 Aí ela anos. foi, aí terminou tudo. Isso. E aí eu fiquei, acho que deu um ano separado, aí comecei a namorar logo depois fui morar junto com ela também. Fiquei acho que uns 8 meses namorando e a gente já foi morar junto. E quanto tempo de casamento da segunda? Uns 5 anos O aproximadamente. que você sentiu que muda do primeiro para o segundo na questão de rotina, de você fazer melhor? Você já vem essa sensação de que, pô, já tive um aprendizado, deixa eu tentar fazer diferente. Veio? Acho que sim, a gente amadurece, né? Eu casei muito novo, era muito imaturo, né? Sobre todos os aspectos, né? Era um menino, né? Com 19 anos, 20 Imagina, anos. super. Muito menino. Então É era amigo, muito seu imaturo filho. sobre É. tudo, com ciúmes, com a vida, com, né? Até o meu primeiro casamento, a minha mulher tinha um filho. Então até isso para mim era problemático. No teu primeiro? E E o filho ficou lá em Jericoacoara com ela? Ficou um tempo. Também. Hoje ele tem 32 anos, o Pedro. E o Pedro voltou pra ficar com o pai também? Voltou também. Olha Voltou só. também. Ah, Veio ela depois na liberou sequência. geral. Ela liberou geral. Sim. Uau. Ela fez uma escolha completamente Sim. Sim, diferente. então você vê que a escolha dela era bem, tipo assim, assertiva dela com ela mesma, né? Sim. O mundo que lute. E aí o segundo, você teve filhos? Eu tive. Aí o segundo foi uma história. A gente é psicóloga, né? Então a gente ficou casado uns 5 anos. Ela me ajudou bastante, né, na criação, porque aí eu tive, né, uma pessoa para me auxiliar, né, na condução com os filhos, na criação, na educação. Aí foi um momento muito bacana. A gente ficou 4... Teus filhos gostavam dela? Gostavam, tinha uma relação bacana, super respeitosa. Mas ela te auxiliava, te ajudando a lidar com toda a situação, que a gente sabe que, né, lidar a coisa mais difícil na vida, eu acho que é educar um filho, né? É Para que ele verdade. seja legal. E na maioria dos outros Ou é pior ela- ainda, né? É Ou muito ela- pior. É, muito pior. Ou ela te ajudava interferindo mesmo na educação. Não, nunca interferiu, é muito difícil. Você pegar uma criança, imagina, né? Você pega 2 crianças que têm esse desafio, né, emocional com relação à mãe, aí chega uma terceira pessoa que Super. quer impor, aí realmente é um conflito gigantesco. Então, ela de uma forma sábia nunca interferiu nisso, mas a gente sempre trocou ideias a respeito disso. Ou seja, né? ela influenciava, estava nos bastidores Sem te dúvida, ajudando, sem estava sem construindo. dúvida, sem Muito dúvida, legal isso. sem Mas eu acho que ali eles estavam numa parceria, Sim. né? Que eu acho assim, eu entendi que ela não passava por cima de você, não prevalecia a visão dela, mas ela o ajudava a, olha, vamos, quem sabe se a gente dá uma conversadinha aqui, uma acertadinha ali, e aí as crianças conseguem desenvolver um pouco melhor. Entendo que tenha sido mais ou menos assim. Foi não? assim, por um período longo, o tempo que a gente ficou junto, né? Ela sempre ajudou bastante. Isso foi uma pauta que a gente falou no Me Separei Agora 3. Que a Foi. gente falou dessa coisa do... A gente começar uma nova relação, pessoas com filhos, né? E o quanto isso é difícil. Até onde? Muito. No teu caso, ainda bem que ela era uma psicóloga e sabia, né? E entendeu também o limite Super, dela. É. Porque como a mãe não é presente, é um prato cheio para uma pessoa que não tem essa psicologia entrar, né? Entrar ali o limite, ultrapassar o limite e começar a ter o papel da mãe mesmo. Ela não fez esse papel de mãe. Não, ainda bem que ela não quis fazer Sim. esse papel também, né? Porque Você não seria muita permitiu? pretensão dela. É. Não É, permiti, mas foi- acho que seria... Sim. A mãe- Mas tem muita gente que faz Só isso. uma É pergunta aqui para mim, insubstituível, eu acho que é uma coisa- fiquei um pouco na dúvida. A mãe das crianças fez a opção de viver em Jericoacoara, tudo bem.
Mas ela não tinha contato, as crianças não iam visitá-la, ela não vinha visitar, eles não com tinham... pouca frequência. Então Ao longo ela... desses anos todos, Tá. ela optou por um estilo de Entendi. vida muito alternativo, né? E nisso ela Porque ficou assim, a distante. gente fala, né, normalmente tudo bem, ok, o pai ficou com a guarda, mas a mãe tem uma frequência de visita e tudo mais, não era o caso. Não era o caso. Tá. Mas seus filhos, um deles, o Arthur, acho que chegou a ir morar com ela, não? Na adolescência, o Rodolfo. Na Rodolfo. adolescência ele foi. Na Foi adolescência, morar em Jericoacoara, gente. Mas tudo que ele Sensacional. queria. Com o aval de mamãe. Sensacional. Sensacional. Mas voltando ao ponto da minha esposa com os filhos, é um super desafio. Você imagina, eu tenho uma casa, eu constituo uma casa, essa casa é minha, também são minhas regras, e eu preciso encaixar coisas que só pais aceitam dos filhos. É né? verdade. Desde as coisas mais, sei lá, simples do mundo, cheiro, as coisas, né? Não, e você Dois estava meninos, você estava no mundo organiza- masculino lá dentro. Aí Total, chega uma mulher, total. né? Os meninos jogavam futebol, pegavam a meia suja e colocavam na fronha. Pra não ter preguiça de jogar no cesto. Não, dessas E para mim tudo bem, é meu filho. É verdade. Para ela não. E aí, Precisava como é que foi? respeitar. Ela foi uma guerreira. Guerreiraça, sem dúvida nenhuma. Caramba. Admiro muito ela, porque eu no papel dela... Aliás, estive, né, do outro lado um pouquinho, né? Fora as inseguranças que surgem, né? Poxa, ele tem filhos, não tem comigo. Tem uma coisa ali que vem na nossa cabeça, né? Mas Ela aí foi super vocês bacana. começaram sem filhos, mas aí vocês engravidaram e tiveram Tivemos uma filha juntos. Uma filha. Mas E foi aí, no como é que final foi do isso? casamento, né? A gente já estava, enfim, já se desentendendo bastante, né? Algumas discussões. Então, num determinado momento, a gente decidiu separar e veio a Malu. No meio desse caminho Ai, no todo. meio do No caminho. meio do processo. No meio do processo. Tanto é que a Malu morou comigo, que é a minha filha, 3 meses. Com 3 meses de vida, a gente já não estava morando mais junto. Então foi... A Malu chegou num momento... Chegou num Eu queria momento. entrar num assunto um pouquinho mais delicado, às vezes é um pouco polêmico. A parte da pensão alimentícia, né? Porque quando quando um casal se separa, normalmente fica os filhos ficam com a mãe, então o pai vai lá e sustenta, né? Dá lá a pensão alimentícia definida por juiz, de o quanto acordo ele com- pode, às vezes tem uma discussão e tal. No teu caso, foi o contrário. A sua mulher saiu, você ficou com as crianças e você assumiu não só a educação, mas você assumiu toda a parte financeira. Em nenhum momento você pensou em exigir dela alguma coisa financeira, pelo menos para compensar essa ajudasse. falta? Pensei sim. Pensei e depois aprendi que na lei, mesmo que eu queira, eu não posso abrir mão da pensão. Eu acho que é uma história mais ou É, menos porque assim. eu não é aprendi. o direito, não, o direito é O do direito filho. é do filho. Não é o Você, teu. eu abri mão Tem nada a ver com a da gente. pensão do meu filho. Mas e o uma direito é vez- do filho. gente. Então, mas a mas eu abri pensão- mão e uma vez um advogado posterior ao que fez o meu processo, ele chegou para mim e ele falou: você nunca poderia ter aberto mão de uma coisa que não lhe diz respeito e É não dele. é seu, é dele. É dele. Exatamente, a pensão alimentícia, é importante falar disso. Ela não é um sustento para nós, para quem fica com a... É não. pro filho. Ele tem o direito. Então me conta um pouquinho como é que foi o teu processo. Ainda que eu não precisasse, que eu pudesse financeiramente arcar com tudo isso, eu não poderia ter aberto mão. Então, hoje, se eu pudesse fazer esse ajuste na vida no passado, eu teria, sim, cobrado dela, mesmo sabendo que ela não poderia pagar, porque foi uma escolha dela, mas também foi uma escolha dela ter filhos. Então, Sim, porque você tem o ônus e Verdade. o bônus. É E isso. você ficou com a... Porque se um pai deixa de cumprir com essa obrigação, ele vai ser crucificado. No caso, E você preso. ficou com... Até preso. Até E preso. no caso, você ficou com a responsabilidade e ficou com todas as... Né, se arcou com todos os direitos e obrigações, né? Deveres. Direitos e deveres. E ela acabou não participando disso. E isso era uma coisa que eu tinha muita curiosidade em saber como é que tinha sido feito esse acerto, porque por mais que ela, vamos dizer, estivesse fazendo artesanato em Jericoacoara, mesmo que ela não tivesse condições e tivesse condições de proporcionar R$100, ela deveria ter feito
pura e simplesmente para ela cumprir com o dever. Perfeito. Com os filhos. É. Porque sentimentos você não, ou você tem ou você não tem, né? Sem dúvida. Aí é uma escolha da vida, né? Você não é obrigado a amar seus filhos, você não é obrigado a fazer nada. Agora, financeiramente, você é. É verdade. Você Você- teria mudado isso, então? Teria Na cobrado dela, e eu acho que ela deveria, acho que legalmente também é a mesma regra, né? Se ela não Lógico, pagar, ela lógico. também, enfim, está na mesma... Mas me fala uma coisa, você na época abriu mão disso, porque você fala, mas ela não tem condições, por ela ser mulher, uma coisa mais frágil, porque nós, mulheres, a gente não pensa assim. O nosso ex-marido tem obrigação e ponto. Perante, a gente vai lutar. Muitas de Eu tô nós, né? eu tô na turma Muitas da de nós. Thalita. A Thalita Tô na é uma, turma a da Thalita é uma exceção. Ela é uma exceção. Tem mulher, eu já vi mulheres falando, ele não tem condições, eu nem vou cobrar. Quer dizer, né, a gente nunca pode generalizar. Não, a gente não tá generando, mas normalmente é isso. Agora você, no seu caso, você olhou a tua ex-mulher e falou, deixa ela não vai ter condições. O que passou pela tua cabeça naquele momento? É exatamente isso, ela não tinha a menor condição de arcar com os custos dos meninos. Então eu abri mão, de uma forma equivocada, não deveria ter aberto mão. Deveria ter, mesmo que fosse os R$100, deveria ter feito uma poupança para eles, guardar os R$100 de cada um. E em algum momento da vida, falou, tá aqui essa contribuição financeira, né, da sua mãe, tá aqui esse dinheiro para te ajudar na vida. Então, lógico que muitas vezes eu passei por situações difíceis, financeira, porque, né, para tocar isso não é fácil, não era fácil, e pensei nesse momento, falei, poxa, ela deveria estar aqui, né, deveria ajudar, deveria, né, os meninos precisam de tênis, precisam disso, precisam de futebol, precisam de inglês, precisam de escola, ela precisava ajudar. Mas aí já era. eu não... É porque eu acho que partir você passa por, né, depois que você passou por isso, você fala, putz, está tudo tão encaixado, está tudo tão bonitinho. Você Pra não que quer que eu vou mais complicar? estresse, você quer tocar a vida adiante. verdade. E aí, o tocar a vida adiante significa que os seus filhos, eles precisam ter uma sanidade mental e a última coisa que eles precisam é ficar no meio de uma confusão. Porque nessas discussões, né, de separação, principalmente que eu vejo de amigos e próximos, na verdade, no fundo, quem mais perde em toda essa história são os filhos. Né? Sem dúvida. Se o casal não tem maturidade para tocar, porque a gente já está com casca grossa, a gente já sofreu. Os filhos não. Eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram, eu tinha 3 anos de idade. E tiveram vários conflitos nesse período. E eu lembro diversas vezes, eu tenho uma situação que eu tenho que escolher 2 pessoas que eu amo. Eu falo, não tem nada a ver com essa história, velho. Sua e da minha mãe e do meu pai. Isso não é um problema meu, né? E eu tenho que escolher 2 pessoas que eu amo, eu tenho que tomar partido de alguém, imagina. Às vezes porque a você escolha nem não é tem do filho, né? Às vezes você nem tem que escolher, né? Eu quero falar uma coisa de agora de sentimento. A criança se sente, às vezes, não é que ela tem que, mas ela se sente dividida, né? Poxa, eu vou ficar mais aqui para esse lado, mais para o outro. Isso faz um mal terrível para a criança. Porque os pais falam isso, sua mãe isso, aquilo, não sei o quê, mas você não... seu pai aquilo, É não a sei tal o da quê. alienação parental, E aí você né? tem que escolher, tem que entender o que está acontecendo. Você nem entende o que está acontecendo. Eu não sei como que vocês fizeram, vocês eu já sei, mas o Jari, eu não sei como é que você fez em relação a isso, sobre aquilo que você, qualquer coisa que você falasse da mãe das crianças para eles. Você chegava a falar alguma coisa que fosse pejorativa ou que a diminuísse ou algo assim? Ou você sempre tentou preservar a imagem dela, tipo, olha, sua mãe só fez uma opção, mas nunca colocando eles contra ela e vice-versa? A vida toda, sim. A vida toda assim preservando. Mas também nunca mascarei. Sim, porque nunca escondi. Na verdade, você não pode criar uma história. É isso. Mas você não precisa ser aquela pessoa que vai jogar na boca do leão, né? Sempre a conversa foi essa. Olha, sua mãe tem limitações, né, de vida, Tá. como todo ser humano tem, eu também tenho, vocês também têm. Sim. Uhum. Ela fez escolhas e que não está relacionada a amor. Relacionada a escolhas e algumas limitações da vida dela. Nunca. Você não fez Mas o julgamento, não, né? mas eles foram tirando as conclusões, né? irresponsabilidade. Mas isso é importante, né? Hoje eles são mais... O meu filho mais velho tem 28 anos. Toda vez que a gente fala sobre esse tema de uma forma mais aberta e mais profunda, ele tem clareza disso. Recentemente teve uma situação, né, que ele veio perguntar, minha mãe me pediu enfim, uma ajuda, um auxílio financeiro para isso, aquilo, o que eu faço? Eu respondi, você faz o que seu coração mandar, né? Se você achar que isso vai te fazer bem, né,
faça. Se você achar que ela não vai te pagar e você vai ficar puto, não faça. Né? Mas você tem que ser mais. A sua mãe, você está falando da sua mãe, né? Não está falando de qualquer figura, né? Eu vou te falar, eu vou fazer um parênteses aqui e te dar um parabéns, assim, muito, assim, do fundo do meu coração, porque para as pessoas todas entenderem, independente de pai e mãe, que quando você faz uma opção de não estar casado com aquela pessoa, os filhos não têm nada a ver com isso. Verdade. Lógico. E você trazendo isso, super interessante, de você ter ficado com todas as responsabilidades, de ter ficado com todas as obrigações, com todos os direitos, nem isso te levou ao ponto de querer maltratar essas crianças, falando mal da mãe dessas crianças. Envenenar. Porque elas vão, ao longo do tempo, elas mesmas vão tirando as próprias conclusões sobre isso. E eu acho que fica aqui uma lição para todo mundo. Homem e mulher, se você quiser se separar, você tem esse direito. Você não tem direito de usar filho como moeda de troca e tampouco jogar um contra o outro. Se você trabalhar com a verdade, todo mundo vai viver bem. E tem mais, né? E nem usar, porque muitas vezes você joga a raiva que você está sentindo da outra pessoa, porque vamos falar a verdade, a gente sente raiva muitas vezes. Nos filhos, né? Você fala, eu vou acabar com essa pessoa pro meu filho, porque daí... de você atingir a outra pessoa... Mas você está atingindo seu filho, você não está atingindo outra pessoa. Teve algum momento que você... Porque isso acontece com... Esse é ser humano, gente, não adianta, né? Não adianta falar porque é do ser humano. Tem hora que filho que a gente enche um tem pouco... sangue na veia. Não, filho enche a paciência. Ah, tá, né? você tá falando agora de... Não, filho às vezes enche a paciência. Assim como a gente enche as deles, né? É vice-versa. Todo mundo se enche. Só que aí, quando você tá casado, ou quando você se dá bem com o teu ex-marido, enfim, ou quando o pai ou a mãe são presentes, de alguma forma, você meio que dá uma dividida nisso. Você não tinha isso. Nesse momento que você fala, gente, eu não aguento mais, eu precisava de um tempo. O que você fazia? Eu tenho uma curiosidade de saber. Porque você não tinha uma válvula de escape ali, né, naquele momento. O que você fazia? Por sorte, eu trabalhei num lugar que tinha uma revista chamada Educação e a gente tinha permuta com alguns acampamentos. Nunca acamparam tanto na vida. Ranieri, Peralta, Isso, sei Peralta, assim, ver. Ainda tem, carroção. Se precisar. Se precisar, gente, Rancho Canieri, como é que é? Rancho Canieri, Carroção. Então, tá enchendo muito de Amanda. Uma vez por ano, eles ficavam 10, 15 dias. Uma vez por ano, eles ficavam 10, 15 dias, que era o seu escape. E aí eu pegava o carro e viajava sem destino. Todas as vezes eu fiz isso. Sem planejamento. Nenhum, zero. Onde você ia parar? Eu já fui para Foz do Iguaçu, para Argentina, de carro, para o Paraguai, já fui para Minas, Ouro Preto. Você viajou o Brasil de carro? Eu fazia essas viagens assim, uma vez por ano. Eles eram pequenininhos e passavam 15, 20 dias, era o momento que eu tinha. É importante isso, né? É importante você dar esse tempo. Mas muitas vezes na vida eu fiquei de saco cheio e para mim também é muito claro, até hoje com eles, a respeito disso, né? Do quanto, até onde vai o meu limite com eles. Então, por exemplo, hoje meus filhos já são adultos, então é muito claro para mim que é o seguinte, agora é minha vez, cara. Entre agora, isso e aquilo. Se vocês quiserem me mandar pro carroção. Perdeu o Playboy. Aí tudo bem, eu aceito, mas agora é a minha vez. Mas e quando eles são pequenos, dependentes de você, né? Aí E se dá um saco vez, cheio e o bebezinho tá lá chorando. Aí é a vez deles, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Também foi uma escolha minha. E também seria muito mentiroso da minha parte se eu dissesse assim, ai, maravilha. Não, maravilha não. Às vezes você fica de saco cheio, ficava, chorava. Eu lembro que eu ia fazer compra do mês, eram 2 carrinhos, 30 Ana Marias, 30 Todinhos, 60. Era uma loucura. Fazer compra de roupa para eles, um homem, era uma loucura. Era estresse para os 3. Era estressante, era uma coisa muito maluca. Teus filhos eram agitados? Eram do Eu ia fundão, perguntar como é que era a relação com eles, né? Na infância, adolescência, e como é que é hoje que eles são adultos. Você sabe que, até voltando para um ponto que você falou sobre essa questão de tirar as conclusões, recentemente, assim, uns 2, 3 anos atrás, eu tive um papo com meu filho, a gente começou a beber no interior. Qual deles? Agora você já bebe. O mais velho, agora eu bebo. Pô, a gente começou a beber no interior e tal, e de repente ele começou a falar umas verdades de como ele me enxergava. E olha uma coisa maluca, né?
Porque eu sempre me senti o rei. Falei, pô, toquei a vida sozinho com os moleques, eles devem tudo pra mim, eu sou demais, sou sensacional. Às vezes eu até queria me namorar. Eu levo no espelho e falo, pô, você é um puta bom partido, cara, vou dar uns pega em você. Mas o que aconteceu? Ele começou a me falar umas coisas que eu nunca imaginei que ele pensasse de mim, coisas duras, inclusive. Eu briguei com ele naquele dia. Eu falei, meu, você tá louco, olha o que você tá falando pra mim. No dia seguinte eu voltei e pedi desculpa pra ele. Falei, pô, é verdade. É a forma com que ele me enxerga. Então, com relação à mãe, não sou eu que vou dizer como ele vai enxergar a mãe. Podia até tentar direcionar, sua mãe é ruim, nada. Ele tirou a conclusão dele sobre a mãe dele, sobre o pai dele, e é dele esse negócio. É dele, é uma coisa pessoal intransferível, né? É isso, é dele. Foi a forma com que ele me enxerga, com que ele enxerga a mãe. E isso, a construção tem que ser do ser humano. Não posso, né, influenciar nele nesse sentido, né? Tá. Enfim. Nada melhor do que o tempo. É isso. O tempo, ele é o rei de desvendar todas as coisas. E as crianças, que a gente chama de crianças, até pra gente é criança, né? Né? Mas é sempre criança. Já tá fazendo criança, né? Então. Mas eles também são seres humanos, que eles vão ter a consciência deles, que eles vão ter o amadurecimento deles. E eles não vão... E o mais importante, eles não vão pensar como a gente. É isso. Eles são seres que vão ter as conclusões. Porque Você a história pensou foi que você fez diferente, tudo né? de bom e talvez não foi tudo, como todos nós. É, isso que eu ia falar. E tem outra Pai coisa, e mãe né? é isso. É isso. A percepção isso. que eles têm, lógico, é de acordo com as nossas atitudes, mas também tem uma coisa de eles sentirem de uma forma independente também das nossas atitudes, tá? E não tem como evitar. Lógico. Não tem como evitar. Eles reconhecem isso, né? Ele fala, meu porto seguro é sua casa. Ali eu sei onde eu vou bater e vai ter alguém Sim. lá que vai me receber e que ele sabe onde eu tô, né? Mas não é esse conto de fadas que eu imaginava na Lógico, minha porque- cabeça que eu era. não é nada Porque a gente disso, tem menos defeito, você, porque é isso. lógico. Você, em algum momento, meio que, não jogou na cara, mas de alguma forma, sabe, meio se vitimizando? Porque a mãe, às vezes, faz um pouquinho Eu disso. faço tudo É, e você não me Eu dá fiz valor. tudo por vocês nem aparecem aqui em casa agora. Você tem isso, porque mulher tem Um dia isso. eu não vou estar mais aqui, aí eu quero ver. Você faz isso? Você faz isso? Você Você sabe que uma vez Você não perguntaram... faz? Não, mas já falei. Mesmo com eles, né? É um papo reto, né? Muitas vezes eu falei, cara, pode falar palavrão? Não. Pode. Fica à pouquinho. vontade. Pode falar o que você quiser. Meu, ou a gente vai fazer junto ou estamos fodidos, porque somos só nós três, cara. Então, se não tiver, vocês não contribuírem, épocas que eu não tinha dinheiro para ter uma pessoa me ajudando, então eu lava o banheiro, faça isso, e se não for, e eles foram do fundão mesmo, então foi desafiador. Então, muitas vezes eu desabafei, falei, caralho, meu, ou vamos fazer todo mundo junto ou estamos fodidos, cara. É isso Teve mesmo. Estamos só nós. vários aqui. momentos de desespero, Total. né? Nas questões de você falar, eles foram Total. do fundão, né? Bastante. A verdade é que nós estamos Você falando foi aqui... do fundão? Um pouquinho mais. Você quer atrás do que você Só pra eu saber, porque, né? Não, foi. Não, é que a gente tá falando aqui Com do esse do jeito Jarica. Definição de angelical. padrão, A né? gente tá falando do Jarica, qualquer pessoa, seja do sexo masculino, feminino, enfim, não tem sexo aqui, que tem esse desafio, porque isso é um desafio na vida. Você pegar duas crianças com 5, 6 anos e criar essas crianças é um desafio muito, muito grande. E mais ainda ter a responsabilidade financeira. Então, é muito E sendo desafiador. jovem, né? Muito Porque não é que ele era jovem. Não, maduro. porque você não tinha essa maturidade também que você tem hoje, né? Você é avô agora, né? Avô. Meu Deus, você é Então, avô. então antes de Mas- chegar no avô, delícia! a gente ainda tá no segundo. Vamos, e a vamos gente tem... caminhar. Vamos Veio o caminhar. terceiro, Maria, a história não terminou. Veio o terceiro casamento. Veio o terceiro. E aí com uma mulher que não tinha filhos. Então isso é importante a gente falar, né? Então, você teve um casamento com uma terceira pessoa que não estava acostumada com nada disso. Não. Como é que foi essa E dinâmica? ela aí- caiu de paraquedas. Ela tava com a terapia em dia, tava rotina. Tá. Psiquiatra, o remedinho tá bom? Eu também estava. Tá Ambos bom. estavam. Então a gente escolheu no terceiro casamento. Aí eu já tinha ficado sozinho, né? Um bom tempo. Os meninos ainda moravam comigo, mas numa fase difícil de adolescência, né? Então eles estavam entrando na adolescência, o mais velho um pouquinho, já saindo da adolescência. Mas aí a gente escolheu naquele momento morar em casas separadas. Então ela morava na casa dela, eu morava na minha casa. E a gente se via. Acho que eu demorei um ano e pouco para
juntar. começar e dormir mais vezes na casa delas. Mas eu ia para casa dela, a gente ficava e à noite eu ia para minha casa. Que os seus filhos estavam na sua Que casa. meus filhos estavam lá. Aí o meu filho do meio voltou, quis morar com a mãe, passar um período em Jeri, o filho mais velho começou a ir para um outro caminho. Aí num determinado momento a gente foi morar junto. E a gente ficou também 6 anos casado. Bastante. Mas só os dois morando juntos, Só né? os Sem dois, os filhos, aí não tinha porque a filho. Malu já mora com a mãe. Exatamente. E aí, como é que foi essa experiência de morar sem as crianças dentro de casa? Com uma pessoa? Deliciosa, né? Foi maravilhosa. Maravilhosa. Porque aí eu tinha coisas que eu não tinha com criança, né? Que acordar, café da manhã. Jantar. Aí era o meu Você sonho. não Vários. sabia nem como fazer. Não, era Tipo assim, delicioso. eu acordo de manhã, cadê o café da manhã pra fazer? Não tem. Vou Mas, ficar- Jari, você nunca morou sozinho? Assim, sempre morou com os filhos ou casado? Dos 18 até os 40 e pouco, engatei a primeira e não parei mais. Sempre com alguém. Por isso que agora você não Ou quer ninguém, casado, com os ninguém na filhos. sua cola. Exatamente. Essa é uma Qual é o escolha. maior conselho de maior aprendizado que você teve durante todo esse seu trajeto criando os seus filhos? Para alguém, de repente, que está passando por isso, que está nesse desafio também, que não tem o ex-marido ou a ex-mulher compartilhando. O que você poderia dar de conselho para essa pessoa? Eu acho que é isso, ter clareza das suas limitações, né? Não querer ocupar o espaço de ninguém, né? Nem da mãe ocupar o espaço do pai, nem o pai ocupar o espaço da mãe. A realidade é essa, bem-vindo ao mundo, né? Essa questão dos 50% é importante, né? Você não pode atribuir todo o fracasso na outra pessoa, porque é um equívoco E gigantesco. nem tomar pra si. E nem tomar para si. Então, acho que esses são os 2 pontos. Prestar algum conselho seria esse. Eu tenho uma pergunta aqui, Jari, que eu vou até ler, porque eu acho que ela é tão rica que eu tenho que ler. Após todas as mais diversas experiências, a 2, a 3, a 4 e a 5, né? Você já juntou todo mundo, certo? O que você diria que quer viver daqui pra frente, uma vez que seus filhos cresceram? Essa Você é já é difícil. avô. Essa é difícil, Não porque é eles vão difícil, crescendo, a essa gente é fala, fácil. e agora? É a vida leve. Eu quero viver leveza com os meus filhos, com as pessoas com os meus amigos, com todo mundo. Isso eu prezo 100%. Leveza, né? Então, meu filho, eu não quero ter razão nenhuma mais com nenhum deles, eu quero só estar presente. Então, se ele decidiu isso, legal. Quando a gente combina as coisas e eles furam, para mim também tá tudo beleza, porque eu já nem conto com isso também e não levo isso pro pessoal. É a vida deles, é a lógica deles. O Os meus momento relacionamentos deles, é né? a mesma coisa, né? Não tenho que nada. Não né? tenho que nada. Lógico que isso é uma linha tênue entre ser muito superficial, não tenho que nada, mas e aí, né? Eu vou viver um relacionamento em que eu não posso contar com outra pessoa, mas não é disso que eu estou falando, né? É de ter leveza, a Sim. vida. Paz. Eu tenho, enfim, mais passado que futuro. Então, daqui para frente eu quero, né, dentro do que eu posso, ter uma vida bacana, sem estresse, fazer as minhas escolhas. Eu tenho um total hoje, né? Com os meus filhos eu não tinha escolha, eu tinha que estar lá. E ponto. Hoje eu tenho. Os meus filhos estão adultos, um mora fora, o outro já é pai de 2 filhas, a outra está entrando na Quer dizer, você faculdade. tem 2 netas. 2 netas. Então eu não tenho mais que nada. Então é isso, é viver Agora com você tem que ser feliz, né? ser feliz. Não que eu não tivesse Não, sido feliz mais... que eu digo assim, quando eu digo feliz, assim, é ser feliz, paz. assim... É mais tranquilo, leve, sem tanta paz, obrigação, sem tanta responsa. Sem tanta obrigação, sem Isso. tanta coisa. Tipo, se dá o luxo de acordar um dia e falar assim, cara, não quero fazer nada. É isso que a gente ia falar. Quando você fala não tenho que nada, vamos falar agora dos próximos relacionamentos, porque virão, né? Estão tendo, sei lá. Não tenho que nada, não é uma coisa egoísta, certo? Não. É uma coisa, como você uma vez me disse que eu guardei, e acho muito legal isso. Uma sexta-feira à noite, você não tem que encontrar a namorada ou, né? Porque se você tiver a fim de ficar em casa sem fazer nada, sozinho, é esse não ter que, é isso que você diz? É um gosto. E não tem nada a ver com orgia, com querer pegar todo mundo, ou nada, absolutamente nada. Né? Conversando com pessoas, muitas vezes a gente chegou nesse ponto. Então você não quer um relacionamento sério, você quer sair com todo... Não quero. Eu só quero ter o direito de entrar na minha casa na sexta e sair no domingo e não falar com ninguém. Se minha vida assim inteira for com o alguém... desejo. Mas eu vou te fazer uma pergunta delicada, se você não quiser responder, não responde. Mas você tem dificuldade hoje de... porque a gente sabe que um relacionamento você abre um pouco mão aqui, o outro abre lá, você tem dificuldade de... pelo relacionamento, fazer uma coisa que você não quer, para outra pessoa ficar feliz e vice-versa?
Não tenho dificuldade nenhuma nisso, né? Se eu tivesse um relacionamento, de fato, com esse nome relacionamento, é lógico que é tudo um combinado, né, Lu? Tudo que você tem que fazer na vida, você tem que combinar as coisas, né? Eu Tudo acho que pode, eu entendo, o que eu entendo dele do não tenho aqui nada... Eu entendo também. Não é uma questão dele ter... Vou falar aqui e você me corrija se eu estiver errada. Não é uma questão de você... Não vou abrir mão de nada para estar com ninguém. Não, eu vou fazer. Mas se por acaso eu estiver numa sexta-feira chuvosa que eu falo assim, porra, não estou afim de fazer nada, me dá a liberdade de não fazer nada. E eu vou fazer nada aqui, você faz nada ali, a gente até troca umas mensagens de WhatsApp, tamo junto, mas eu tô afim de ficar fazendo nada sozinho. Eu acho perfeito, mas não é sobre tá isso. Eu acho relacionado ao perfeito, quanto eu mas é gosto de difícil. você. Ao quanto, Exato. ao quanto você Não tem nada a gosta ver de com você, amor. ao quanto você está respeitando o seu espaço. Isso. Ao cair as máscaras, respire, depois põe Thalita, no... eu acho perfeito. Isso se Eu acho chama que a gente devia viver- maturidade. A gente Acho devia que sim. viver assim, Acho todos que esse é um nome nós. bacana. Mas eu acho que muita gente ainda não consegue enxergar por essa, né? Dessa Mas forma. não, vamos mas combinar que com a bagagem que ele carrega, né? Eu concordo. Não, mas Tá isso, no direito, isso se hein? chama maturidade. Maturidade. Ele já sabe que não é o se encontrar o tempo todo, estar junto o tempo todo, que é isso que vai... Não é isso não que vai. não é Não isso é que isso, valida não é o teu disso. sentimento e a tua Esse relação. é o ponto. Sim. É esse que é Entendeu? o ponto. Não valida nada. Não Ele valida nem nada. mostra intensidade, né? E se ele tá afim de ficar sozinho, não é porque ele não gosta do outro, é porque ele está se respeitando. Concordo. E ele tem a maturidade de falar, eu estou afim de hoje ver estar uma série sozinho. sozinho. Porque também sozinho. tem uma coisa, né? Para você se dedicar ao outro, você se entregar ao outro, se relacionar com o outro, num determinado momento, o teu maior tesão primeiro é você, né? Lógico. E se você não conseguir em nenhum momento ficar com você mesmo, Você não vai conseguir ficar com ninguém. E aí quando você fica com outra Aí pessoa você é muito quer- mais pleno, né? Quando você tem esse prazer com você, então quando você encontra o outro... É uma sempre- delícia. A verdade é que é uma delícia quando Uma a gente se delícia. encontra, né? Porque chega uma hora é que o depois dos caminho da vários gente, divórcios que a gente o se caminho encontra. da gente se encontrar ele é tortuoso, né? Mas é uma delícia. Mas é quando você gostoso encontra quando com você, você às se vezes encontra, namora né? com você por um período. Eu acho E é lógico maravilhoso. que no meio do caminho você vai estar na sexta-feira, por decidir ficar sozinho e a sua companheira furou o pneu dela, você vai largar tudo. E vai lá ajudar. Vai até lá. É, Porque então. isso é o companheirismo, né? Isso é estar junto, isso é estar, né? Em alguns momentos você vai ter que ceder, vai ter que abdicar. Mas se a gente tem essa clareza, né, de que isso não é a quantidade, intensidade de amor né, com o outro, o começo é você se respeitar no seu gosto. Porque, no fundo, se você olhar para os casamentos de maneira geral, é tudo muito sufocante, né? As coisas se perdem, porque é tudo Tem muito muito sufocante. casamento essas hoje que é puramente... obrigações. Hoje tem muitos casamentos, e eu conheço vários, que eles se dão por obrigações. Acabou. Então, mas eu acho que é que a gente tem que mudar o modelo, né? Porque a maior parte dos casamentos é obrigação. Então, você tem que ir no almoço tal, você tem que estar presente em tal lugar. Você não tem que nada. Eu sempre pensei assim, não Gostamos tem que dessa nada. frase. Qual é o seu recado de hoje? Você não tem Não que tem nada. que nada. Nada. Bom, acho que a gente já tem que terminar a nossa rodinha Não, aqui. falta só mais uma. Então vai, faz. Tem que terminar com essa. Então Jari, vai, vamos lá. você já é avô, por incrível que pareça, né? Impressionante. Porque é um jovem aqui com a gente. Mas como é que é pegar as netinhas no colo? Diz minha mãe que um neto é a melhor coisa do mundo. É bem melhor que ter filho. Mas muito melhor. Fiz cocô, você devolve. Chorou, você devolve. Devolve. Não acorda de madrugada. Você não precisa... Lógico que você tem mais maturidade para você conduzir. Então, você sabe, essa parte que eu brigava tanto, não precisa, vai dar certo. É sensacional, é brilhante. E ouvir, né? Porque da minha neta mais velha, ela já fala, né? Ela tem 5 anos. Então, ouvir a palavra vovô e tem um Como é abraço. que é? Como é que é? Dá pra explicar? Não. Que É uma continuidade, que né? você Inexplicável. sente? Você consegue explicar o que você sente? Assim, um pouco, pelo menos. O que sente quando você ouve uma coisa dessa? Depois da história de vida que você tem, né? Porque aqui a gente falou muito brevemente, mas tem vários detalhes. É porque, assim, quando você tem um filho, é o amor à primeira vista, né? Por exemplo, para o homem, né? A mãe gerou, né? Mas eu não gerei nada. Então, quando apareceu, eu amei. Eu amo. Não sei porquê, mas é isso. Esse é o amor à primeira vista. Nasceu o filho, você ama, amor, beleza. Só que aí tem um monte de obrigações que ficam chatas. Com a neta é o amor à primeira vista. Bom, eu amei, é neta, eu amo mais ainda, porque é mais delícia, minha princesinha. E eu não tenho essa responsabilidade. Então, que delícia. Você fica com a parte boa. Só com a parte boa.
Você fica só com amor sem ter que nada. Sem ter que Ter nada. Aí, ó, pronto. Vamos fechar Gente, com a essa vida frase. é Sem ter essa. que nada. Você ama sem ter que nada. É Sem isso ter aí. que nada. É isso aí. Exatamente isso. Essa responsa de limpar, de cuidar, não é minha. É só do amor. Delícia. Delícia. Olha, foi muito gostoso. Eu não sei, eu Ah, eu aprendi adorei. muito com o Jari, viu? Eu ainda tinha mais uma. Então vai mais A uma, mais última. uma. Vamos lá, vamos ver. Como você se Metralhadora, sente? né? Como você se sente hoje, quando você olha para tudo, né? Toda essa história e o que você construiu? Assim, em poucas palavras. Super orgulhoso da minha vida. Tenho um orgulho gigantesco de mim. Acho que eu fui um cara sensacional. De novo, você Você namoraria, se namoraria com com você. você mesmo? Namoraria, Ele é um partidão, gente. Puta cara bacana, É que verdade. trabalhou, que foi atrás. Manda mensagem no direct do Bladeros que a gente Isso. pode contar. A gente já faz o contato Eu direto. agencio. Isso. Brincadeira. Mas acho que é isso. Tenho um puto orgulho do que eu fiz, né? Porque eu fui sincero, né? Na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus amigos, com a minha vida. Também fui um cara ruim. Então Você tem foi essa sincero com você mesmo, né? Tem essa clareza de tudo, né? De que, e sem nenhuma pretensão de ser isso ou ser aquilo. Fui o que eu fui, mas acho que, de certa forma, eu tenho orgulho profissional. Olho para os meus filhos, eles enxergam esse valor, né? Apesar de ter uma visão, mas eles enxergam esse valor. Então, eu me orgulho de ter sido pai. Jari, nós também, por isso você está aqui. É verdade. Porque que você alegria. é um É verdade. orgulho para nós e a gente queria muito mostrar Mas não sou como é só eu possível. orgulho de vocês. a Não, história como é de vocês possível, que é mas como é sensacional possível um também. homem também fazer isso, né? E parar com aquela crença de que, tô trabalhando, eu não posso fazer isso agora. Você, mulher, se vire. E você conseguiu fazer tudo ao mesmo Sim. tempo, né? Então você é um orgulho para nós também, por isso Com que você tá aqui. certeza, muito, muito. Não, e passar, quer dizer, hoje teus filhos estão já estruturados, né? Não foram para caminhos Não. né, Não, difíceis e tal. Não, você conseguiu passar os seus valores, porque isso é muito importante. O educar é isso, é passar os valores para que você construa a sua vida da melhor forma possível. E eu acho que o mais legal foi que, de novo, eu te dou parabéns por isso, porque você passou por tudo isso sem colocar os aspectos de mágoa, de, sabe, aquela coisa de pirraça, de birra no meio do caminho. Não, eu vou exigir isso dela. Cara, você simplesmente abraçou a causa, entendeu qual era o teu papel ali. Isso. E eu acho que exerceu maravilhosamente Imagina, bem. eu comia pizza com a minha ex-mulher, com a outra mulher, com a mãe. Você come, você sai com todo Com a mundo? galera, todo mundo junto. Claro, mas E é a porque... percepção que a minha filha tem disso Não, é super é de legal. como os pais se respeitam. Então ela ganha muito com isso. Muito. Não sou o Claro. melhor amigo da mãe dela, não você, né? Mas vocês Ela já é têm uma casada? relação- tua- Não. 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 Mas Ela vocês não têm uma namora, relação de né? respeito. Na verdade, eu diria que é uma relação muito bem definida. Porque enquanto marido e mulher era de um jeito, definiu-se que não era mais, você não precisa virar inimigo. Não, muito pelo contrário. Sabe o que é? É quando você faz as coisas bem resolvido. Então, ele escolheu assumir isso e foi bem resolvido nisso. Então, não fica gaps. É. Não fica gaps. Não fica um ressentimento. Eu escolhi, tá bom, vai e eu vou assumir. Né? Você não ficou naquela briga, jogando. Porque muita gente pega os filhos também e fica jogando para um lado É a pro tal outro, da moeda né? de troca Fica- que eu digo. Fica Eu horroroso. acho horrível Então, isso. parabéns Obrigado, pelo pai que você imagina. é. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Feliz Dia Todo dos mundo. Pais para todos. Né? E a gente Para os trouxe pais aqui. que são pais e para as mães que fizeram Que são também pães. esse Também. papel, que são Sim. pães. Parabéns É para verdade, todas é vocês, verdade. É isso aí. que tocaram a vida também com vários desafios. Parabéns para vocês. Com também. certeza. Gente, um beijo, espero Muito que vocês tenham obrigada. gostado. Né? Na próxima, quem sabe a gente não faz um Me Separei Agora de uma outra forma. Aguardem que pode Daqui a ser pouco a que gente- seja. Daqui a Os pouco- 5. Daqui a pouco a gente traz os filhos, né? Daqui a pouco a gente traz os filhos para debater aqui. Boa. É verdade. Opa! Um beijo para todo mundo. Beijo, até a Valeu. Até a próxima. próxima. Valeu. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.